E eu gostaria de trazer uma palavra para a gente iniciar a nossa conferência. E o nome da minha palavra é O Universo Feminino. Amém? A gente vai compartilhar um pouquinho sobre o que é ser feminina e o que é ser Ezer. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia para mim lá em Gênesis 2:18, por favor? Todas acharam? Sim? Então vamos lá. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu quero que você imagine junto comigo aonde o contexto dessas duas palavras foi usado na Bíblia. Quando nós usamos essa palavra, não é bom, nós podemos comparar ela ou a algo que a gente conheça, que seja melhor. Tá tudo bem aqui? Tá muito alto? Tá tudo bem? Então tá bom. É só para dar um susto em vocês, para ver se vocês estão acordados. Vamos lá. Ou ela sempre remete a algo que você conheça, que pode ser que seja melhor, sim ou não? Agora, essa palavra não é bom, foi usada em Gênesis 2:18. E eu gostaria que você imaginasse comigo como o mundo estava quando essa palavra foi dita pelo próprio Deus. Pensa junto comigo. No princípio, Deus já havia criado céus e terra. Havia trevas, a luz fez separação entre luz e trevas, dias e noites, tarde e manhã. Deus fez o firmamento e chamou de céus. Ajuntaram-se as águas debaixo dos céus e chamou de mares. A porção seca ele chamou terra. A terra começou a produzir relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores frutíferas. Os luzeiros foram criados, luz e as estrelas. O maior, chamado Sol, governaria sobre o dia, e o menor, chamado Lua, para governar a noite. Houve separação entre dia e noite e estações. As águas foram povoadas por enxames de seres vivos. As aves voavam sobre a terra e o firmamento dos céus. As criaturas marinhas foram criadas. E todos os seres vivos que se movem, segundo a sua espécie, animais domésticos, selvagens e os que se rastejam. E depois de Deus ter criado todas essas coisas, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Tudo estava novo. Onde essas duas palavras foram inseridas, o contexto onde todas as coisas já haviam sido formadas. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E de repente, o homem, ele desfrutava de um relacionamento com Deus, como talvez eu e você gostaríamos de ter essa amizade tão de perto com Deus. Mas Deus olha para todas essas coisas, o mundo todo novo, e Ele fala: não é bom. Está faltando algo. Está faltando Eva, está faltando a mulher e a feminilidade no jardim do Éden. E eu quero falar para você que Eva, ela não é, de forma alguma, a última coisa que Deus esqueceu de criar.
Eva aqui, ela representa o toque final do Mestre. O mundo só se torna realmente perfeito de acordo com aquilo que Deus desejou e planejou, quando Ele cria Eva, a mulher, e a feminilidade no jardim do Éden. Eva, como último floreio de Deus, é criada para que ela pudesse se tornar auxiliadora. Porque antes mesmo de Deus usar essas duas palavras que eu acabei de falar para você, Ele olhou para todas as coisas e Ele falou: não é bom. Não é bom que um homem esteja só. Ele precisa de uma companheira, ele precisa de uma auxiliadora, ele precisa de uma Ezé, que vem do hebraico e quer dizer ajuda e socorro. Eva, a mulher, ela é o toque final de Deus. Ela preenche um lugar que nada e ninguém pode preencher. Eva, a mulher, carrega a feminilidade de Deus. Não é isso que fala lá em Isaías? E eu gostaria de citar esse texto para você. Pode uma mãe ainda esquecer-se do seu filho que ainda mama? Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. E Eva é formada para ser ajuda e socorro. Esse foi o objetivo de Deus. Homem não precisava apenas de uma companheira, de uma auxiliadora, que pudesse o auxiliar, o ajudar, mas a nossa essência, e aquilo, é isso que eu quero que vocês entendam. Durante a nossa conferência inteira, nós vamos usar muito essa palavra, ajuda e socorro. Na nossa essência, nós fomos chamadas para ser ajuda e socorro. Amém? Eis que surge um personagem na nossa história. Um personagem chamado serpente. E lá em Gênesis 3, 1, 6, eu gostaria de ler, você pode anotar. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. A mulher foi convencida aqui, através da serpente. A serpente colocou dúvida no coração da mulher. Será que é isso mesmo que Deus disse? Quantas vezes eu e você não somos cercadas? Vamos sondar o nosso coração. Quando coisas acontecem na nossa vida, e a serpente, Satanás representado, ele coloca a dúvida no nosso coração. E toda vez que nós temos dúvida no nosso coração, em relação a algo que Deus falou para nós, nós abrimos a porta para o espírito de engano. E foi isso que aconteceu com Eva. Satanás convenceu Eva de que Deus estava escondendo algo dela. Satanás convenceu Eva de que ela não podia confiar o seu coração a Deus.
Satanás convenceu Eva de que a melhor decisão que ela teria que fazer era ela assumir o controle da situação. Eva, o exército de Deus, na sua essência, para ser ajuda e socorro. Através de uma escolha que ela fez, ela não conduziu somente Adão para a sua morte, mas Eva, geradora de vida, traz morte ao jardim do Éden. Quem Satanás escolhe como manobra contra a raça humana? Ele poderia ter escolhido Adão, mas não foi o que ele fez. Satanás foi atrás de Eva. Ele pôs os olhos nela. Talvez assim como um predador tenha escolhido quem, aos olhos dele, era a parte mais fraca e mais frágil. Por que será, queridas, que Satanás fez de Eva a manobra da sua vingança contra a humanidade? Porque Eva, eu e você, mulher, nós somos geradoras de vida. Nós geramos vida nos nossos relacionamentos. Nós geramos vida espiritual. Porque nós somos geradoras de vida. Nós alimentamos os nossos filhos no nosso ventre. Nós nutrimos os nossos filhos. Nós nutrimos os nossos relacionamentos. Sim ou não? Sim. Nós, mulheres, trazemos vida ao mundo de uma forma emocional, relacional e espiritual. Só que Satanás, ele é o assassino. Em João 8,44 fala que ele é homicida. E o seu reino é um reino de morte. E a morte se instala no jardim do Éden. A mulher, geradora de vida, traz morte ao jardim do Éden. E nós podemos ver o quanto Satanás age. Podemos ver vários sacrifícios, rituais, muitas vezes de sacrifícios. Podemos ver genocídio. Podemos ver holocausto, aborto. São todas essas coisas que Satanás faz no mundo. Só que ele usou Eva, a mulher, para trazer morte. E eu quero te fazer uma pergunta esta noite. Por que a maior revolução que tem afetado a humanidade veio através das mãos de mulheres? Porque Satanás investiu e ele investe desde o Éden todos os dias para nos tirar da nossa essência de ser exército. Ele investiu e ele investe todos os dias para roubar a nossa feminilidade. E qual que é a forma que ele usa? Uma das maneiras que Satanás usa para roubar a nossa feminilidade é quando nós somos feridas na nossa feminilidade. Através de traumas, decepções, frustrações. E eu quero que você entenda essa noite que toda ferida no coração traz uma mensagem. Todo coração ferido, ele traz uma mensagem. Todo abandono, toda rejeição, toda vez que você não se sentiu amada, protegida, trouxeram uma mensagem e roubam a sua feminilidade. Queridas, quando nós estamos feridas, nós temos a grande tendência de lutar com as armas erradas contra pessoas erradas.
E muitas vezes nós nos tornamos reativas. Quando nós estamos com o coração ferido, nós nos tornamos reativas. E nessa noite, eu quero compartilhar com você a vida de 6 mulheres. E você vai observar que a ferida do coração delas trouxe uma mensagem. Você somente não vai observar que a ferida do coração dela trouxe uma mensagem, mas você vai observar também que essas mulheres lutaram com as armas erradas contra as pessoas erradas. E a primeira pessoa que eu gostaria de compartilhar hoje com você é a vida. E antes disso, olha para a pessoa do seu lado, que está do seu lado e fala assim: a pastora Adri já está te pedindo perdão pelo erro de pronúncia do inglês e do francês. Já estou perdoada? A sua amiga já me perdoou? Então vamos lá. Gente, eu não falo francês e eu estou começando a aprender a falar inglês com o meu professor Carlos, que não está aqui, mas a esposa dele deve estar aqui. Está aqui? Cadê? Não sei, deve vir amanhã, não sei, mas já fiz a propaganda. Vamos lá? A pessoa que nós vamos... Lembra que você me perdoou da minha pronúncia, tá? Então eu vou apresentar essa pessoa, nome e sobrenome, eu só vou usar o primeiro nome para não ficar tão feio. Vamos lá? Simone de Beauvoir. É francês. Beauvoir. Muito bem. Repete então, como que é Simone de Beauvoir? Quem era essa mulher? Essa mulher, ela cresceu dentro do lar dela, dentro da casa dela. Era um lar cristão. Ela cresceu dentro de um lar cristão. Ela tinha uma educação cristã. Mas desde pequena já se observava que ela tinha desejos por meninos e meninas. Já desde os 12 anos se observava muito isso. E quando ela fez 20 anos, realmente ela assumiu a bissexualidade dela. E neste tempo onde ela fez 20 anos, ela conheceu o seu parceiro, chamado Sartre. É assim que fala francês? Sartre? Pode ser. Para mim é. Quem era esse bonitinho? Que de bonitinho você vai ver que ele não tinha nada. Quem era ele? Eles se conheceram na universidade e esse menino também, ele desde pequeno, ele já tinha desejos sexuais pela própria mãe. E os dois se casam não, vou corrigir. Simone não queria se casar. Porque além de Sartre, Simone ainda tinha 2 pretendentes que ela flertava mesmo junto com Sartre. Então eles chegaram num acordo de que eles não iriam se casar, de que ela poderia viver a vida dela como ela quisesse, e que eles não iriam assumir um relacionamento de monogamia, onde você só tem um parceiro, uma relação monogâmica, onde você só tem um parceiro. E esses dois foi uma bomba do inferno quando esses dois se reuniram. Você vai entender por quê. Porque essa mulher, ela não teve a oportunidade, nós vamos citar várias mulheres aqui, e teve uma delas que teve a oportunidade de conhecer Jesus, as outras não. E eu não estou aqui para julgar ou condenar, eu estou aqui só para mostrar a biografia dela, ok? E daí tá os dois ali, só que essa mulher ela era tão pervertida, que ela não se satisfazendo com a vida promíscua que ela levava, ela começou a aliciar suas alunas para que pudessem fazer parte desses momentos junto com Sartre.
E, de repente, essa mulher e o seu parceiro, que não era marido, eles se veem envolvidos com pedofilia dentro da universidade. Teve uma aluna de Simone que, não aguentando, ela acabou cometendo suicídio. E uma das coisas que Simone mais batalhava e mais lutava era pela liberdade sexual. Era realmente que a mulher ela poderia ter quantos parceiros ela quisesse. E essa mulher era uma ativista feminina. E eu gostaria de colocar um trecho do livro dela, chamado Segundo Sexo, para que você pudesse ler junto comigo. O maior ataque dessa mulher era a dona de casa. A mulher que ficava em casa, a mulher que cuidava dos seus filhos, a mulher que era casada, a mulher que decidia realmente viver o matrimônio. Esse era o maior ataque dela. Um parasita sugar a vida de outro organismo. A dona de casa não caminha para a criação de algo durável. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade. Não produz nada. A dona de casa é subordinada, secundária, parasítica. Enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob pressão. Nenhuma mulher deveria ter a autorização de ficar em casa e cuidar das crianças. Essa mulher, ela foi tomada como um símbolo do feminismo, mas jamais ela demonstrou a sua piedade e solidariedade aos sentimentos das suas vítimas sexuais. A segunda mulher que nós vamos ver é a Betty Friedan. Quem era essa mulher? Essa mulher, ela teve uma infância e juventude instável. Ela, pasmem, ela era dona de casa, mãe e esposa. Ela teve um casamento totalmente frustrante. Depois eu vou passar no final da minha palavra as referências de onde eu tirei esse material. Daí vocês podem printar depois, tá bom? Então, essa mulher, ela tinha um casamento muito frustrante. Ela via o matrimônio e o casamento como um sacrifício muito grande. E muitas vezes ela falava que a vida de dona de casa e a mulher que cuidava dos seus filhos tinha uma mente meio débil. Era assim que ela declarava. E ela via a vida do lar como um sacrifício muito grande. Essa mulher supôs que a frustração dela e tudo aquilo que ela vivia dentro da sua casa, ela generalizou e achou que todo mundo vivia a mesma realidade do que ela vivia. Existe ali um trecho daquilo que ela pensava e eu gostaria de colocar aqui para vocês. A devoção de uma mulher ao marido e aos filhos é um sacrifício de tanta grandeza que inevitavelmente atrasa seu crescimento como indivíduo. Criar filhos é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem a sua inteligência de uma forma que beneficia a sociedade. Tem uma outra também que eu gostaria... Isso. Olha o que ela pensava. Esse trecho que eu estou passando para vocês está no livro dela, A Mística Feminina. O trabalho de dona de casa não visa a criação de qualquer coisa durável. O trabalho da mulher dentro de casa não é diretamente útil à sociedade, não produz nada. A dona de casa está subordinada e secundária, é parasitária. Mesmo pensamento de Simone. Proibir o casamento como uma carreira às mulheres não deve ter essa escolha. Proibir o casamento como uma carreira
E as mulheres não devem ter essa escolha de ficar em casa com os filhos. A forma de Beth enxergar o matrimônio e a vida do lar ela alimentou durante um casamento frustrado. Infelizmente, tem se repetido nos dias de hoje. Hoje, quando você vai conversar com uma jovem e uma adolescente, raramente, e na maioria das vezes, elas mesmas falam: não, eu recebi um conselho de uma pessoa sábia, que casamento é sacrifício e cuidar de filhos não é uma coisa tão boa assim. A outra mulher que nós vamos ver é a vida de Elizabeth Cady Stanton. Essa mulher ela era casada, tinha 7 filhos, e ela também tinha uma opinião totalmente negativa do casamento. E culpava também que todas as frustrações que ela vivia era a culpa do casamento que ela tinha. Ela escreveu uma espécie de The Woman's Bible, a Bíblia feminista. E ficava muito claro o ataque ao cristianismo nessa Bíblia. Queria que você colocasse ali um trechinho, por favor. Isso aí estava na Bíblia, que ela é uma espécie de Bíblia, né? Fica até estranho falar Bíblia, né? Porque a Bíblia é um livro tão sagrado, né? Então eu vou usar assim, segundo ela, né? O relato segundo ela, né? Do The Woman's Bible. Vamos buscar a elevação da mulher enquanto ela é rebaixada no matrimônio. O Pentateuco. Era muito claro o ataque dela ao cristianismo. O Pentateuco é um longo e doloroso registro de guerra, corrupção, rapina e luxúria. Porque os cristãos que desejavam converter os pagãos e a nossa religião deveriam enviar esses livros, ultrapassa todo o entendimento. É a leitura mais desmoralizante para crianças e para as massas impensadas, dando a todos a menor ideia possível de feminilidade. O ataque ao cristianismo não veio somente através dessa mulher, mas também veio através de uma outra mulher, chamada Kate Elliott. Essa mulher ela era casada, e uma reportagem que eu vi ela no jornal BBC News em 2008, relatava ali o artigo da indignação dela em relação a algo. Essa mulher era casada, já tinha 3 filhos, e ela estava grávida do 4º filho. E ela e o marido estavam procurando uma clínica de aborto, porque eles entraram num acordo que eles não queriam ter o 4º filho. E nessa reportagem que aparece ali ela declarando, ela mostra a indignação dela, de ela e o marido, nos dias de hoje, segundo ela, ter a dificuldade ainda de fazer um aborto. E olha o que ela pensava sobre o cristianismo. O cristianismo é e sempre foi antitético à liberdade e à igualdade das mulheres, pois é o patriarcado manifesto, dominado por homens, criado pelos homens para proteger e perpetuar o seu poder. Nós vivemos, andamos, somos dirigidas, guiadas, ensinadas por tudo que a palavra de Deus diz, sim ou não? Então, agora nós vamos derrubar os argumentos dessas mulheres. O que a Bíblia diz? Elas estão falando aqui que o cristianismo é algo criado pelos homens. Primeira coisa, mentira, não foi os homens que criaram o cristianismo, foi Deus. Segunda coisa, não foi os homens que escreveram a Bíblia foi escrita por homens que foram inspirados por Deus. Terceira coisa, o Pentateuco não é um livro, como elas dizem, de registro de guerra, corrupção, rapina e luxúria. Elas não conhecem a Bíblia. O Pentateuco é um livro que protege as mulheres. E eu quero falar para você, lá em Números
36:6-12 fala das filhas de Zelofeade. Números é Pentateuco. Quem eram essas mulheres? Elas eram filhas de Zelofeade e o seu pai tinha morrido. E naquela época, para a cultura daquela época, somente o filho homem tinha direito a receber a herança. As mulheres, para a cultura daquela época, não poderiam receber. As filhas de Zelofeade chegam para Moisés e falam: o meu pai morreu e nós temos uma herança que é nossa, é de direito nosso essa herança. Então nós queremos receber essa herança. Então Moisés chega no seguinte acordo com elas: vocês vão receber a herança, que é da parte de vocês, é direito de vocês, porém, vocês precisam casar com um homem que seja da mesma tribo do seu pai, para que realmente essa herança fique entre a tribo ali do seu pai. Argumento derrubado primeira vez. Em João 4:16-18, Novo Testamento, fala sobre a mulher samaritana. Jesus não julgou, Jesus não condenou aquela mulher. Jesus perdoou aquela mulher. Em Deuteronômio 10:17-18, fala da lei que o Senhor criou para a proteção das viúvas. Pentateuco, argumento derrubado. Deuteronômio 10:17-18, eu vou ler para você. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. E eu vou falar de um relato que vocês vão lembrar. Vocês lembram de Ruth e Noemi? Você lembra que quando Ruth foi colher as espigas ali nas terras de Boaz? Essa era uma lei que já tinha sido criada aqui em Deuteronômio. Então, quando os servos de Boaz deixam as espigas na eira, é para que as viúvas, os órfãos e os estrangeiros pudessem colher, para que eles pudessem se alimentar. Amém? Você quer mais um texto? Êxodo 22 e 23. A nenhuma viva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei. Amém? O que a Bíblia diz sobre a mulher? Porque elas falaram aqui que a mulher, era realmente oprimida pelos homens. O que eles falam aqui sobre a mulher? Nós temos vários textos ali. Temos ali Provérbios 31:10-31. Temos Provérbios 12:4. Eu queria que, se você quiser anotar depois para você ver, porque a gente não vai conseguir citar todos. Eu quero ler Salmos 128:3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Por que a maternidade é importante? Para elas não era, né? Para elas não era importante. Mas por que a maternidade é importante? Você há de concordar comigo. Nem todas aqui são mães, ainda. Mas todas tivemos uma mãe. Sim ou não? Para que nós pudéssemos estar aqui, uma mulher gerou no ventre dela para que eu e você pudéssemos estar aqui. A maternidade de uma pessoa é o começo de vida de outra. Se somos um corpo, é porque uma mulher aceitou ser mãe. E é provado que famílias bem estruturadas e casamentos afinados têm garantido uma infância mais saudável para os pequenos e uma vida social menos turbulenta aos adultos. Pesquisas têm demonstrado a estreita ligação entre a organização familiar e a qualidade de vida.
Vamos ver o que a Bíblia diz sobre os filhos? E nós temos ali 3 versículos. Salmo 127, 3, 5, João 16, 21 e Provérbios 22, 6. Mas eu quero ler Salmo 127, do 3 ao 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Os nossos filhos são herança do Senhor. Algo que Ele nos confiou, para que a gente pudesse preparar essas flechas na nossa aljava. Eu já comecei a lançar as minhas já. Meu filho mais velho casou, o meu filho do meio está indo estudar fora do Brasil. Eu já comecei a lançar as minhas flechas já. E é na aljava que a herança do Senhor é preparada. O mesmo Deus que nos concede herança é o mesmo Deus que nos dá sabedoria. O mesmo Deus que nos concede a herança é o mesmo Deus que nos dá força, sabedoria e discernimento. Sim ou não? A instrução vem do alto sobre as nossas vidas. Sim ou não? Então, o que a Bíblia diz? Se nós somos mulheres que somos guiadas e dirigidas pelo que a Bíblia diz, a gente vai ficar com o que a Bíblia diz, não com o que elas dizem. A outra mulher que nós vamos falar é sobre Margaret Sanger. Essa mulher também era casada, mãe de 3 filhos. E o nome do seu esposo era William Sanger. Ela tinha 3 filhos. Ela foi formada em enfermagem. E já mesmo sendo casada, ela tinha outros parceiros. E vivia uma vida de muita imoralidade e promiscuidade. Ela escreveu um artigo chamado Liberdade Sexual. E nesse artigo ela colocava o quanto era necessário que houvesse métodos contraceptivos para as mulheres. Não somente isso, mas ela escreveu também o porquê precisava haver. Porque a mulher precisava ser livre para ela ter e fazer com quantos parceiros ela bem quisesse. Essa mulher, logo que ela escreveu esse artigo de liberdade sexual, nesse artigo, ela deu uma ideia de um termo que ela chamou de controle de natalidade. Só que logo que ela escreveu esse artigo, ela teve que sair fugida dos Estados Unidos e ela foi embora para a Inglaterra. Lá na Inglaterra também, logo chegando na Inglaterra, ela também teve mais parceiros. Seu marido William lutou pelo casamento, mas Margaret abandonou o seu marido e os seus 3 filhos. Quando ela retorna novamente para os Estados Unidos, ela funda a Liga Americana para o Controle de Nascimento. Isso foi em 1921. E ela conhece um magnata do petróleo, que se torna o maior financiador dos projetos dela de controle de natalidade. A clínica dela, que foi fechada em 1916, reabre, talvez pela influência desse novo parceiro dela, que na verdade era parceiro, marido, mas eles tinham um acordo pré-nupcial, que eles viviam um relacionamento de não exclusividade. Moravam em apartamentos separados e ela poderia fazer da vida dela o que ela quisesse. Mas esse homem, ele se tornou o maior financiador desse projeto dela de controle de natalidade. E, pela influência que ele tinha, em 1923, reabre
a clínica de controle de natalidade, que nada mais era do que uma clínica de aborto. Em 1940, essa clínica se torna o maior centro de controle de natalidade. Abortos eram feitos, métodos muitas vezes intrauterinos, e gel espermicida eram injetados nas mulheres para esses abortos. E uma das coisas que eu achei bem interessante na vida dessa mulher é que quando ela fala da questão de controle de natalidade, na época ela se envolveu com os iluministas. Não sei se você lembra quem eram os iluministas lá na Revolução Francesa, mas ela se envolveu com os iluministas. E a grande verdade é que o controle de natalidade dela não era uma coisa assim só para as pessoas bem favorecidas. Ela queria controlar os pobres, os deficientes, para que não nascessem, e os negros. E existe ali um relato dela. Devemos contratar 3 ou 4 ministros de cor, de preferência, com histórico de serviço social e com personalidade cativante. Nós não queremos que vaze um discurso que intentamos exterminar a população negra. E o ministro é o homem que pode corrigir essa ideia, caso ela ocorra a qualquer um de seus membros mais rebeldes. Ela queria colocar ali ministros de cor, porque, de alguma forma, quando ela se levantasse com esse argumento desse controle de natalidade, é como se ela estivesse comprando esses ministros para que eles estivessem defendendo as pessoas da mesma cor que ele. Na verdade, para essa mulher, o controle de natalidade era uma forma de controlar e evitar a proliferação de fracos, pobres, doentes, deficientes e pessoas inferiores. A outra mulher que nós vamos ver é a vida de Norma Lee Griswold. Essa mulher teve uma infância e uma adolescência disfuncional. Ela ficou dos 11 aos 15 anos internada. Com 10 anos, ela roubou uma caixa registradora de um posto de gasolina. E ela ficou internada como se fosse hoje esses internatos que tem para adolescentes, às vezes, que cometem crime aqui no Brasil. Lá ela ficou internada no internato dos 11 anos aos 15 anos. Quando ela tinha 16 anos, ela saiu desse internato, conheceu o seu marido, se casou e teve o primeiro filho. Na verdade, ela teve 3 filhos. A primeira, chamada Melissa, não foi ela que criou, foi a sua avó que criou essa menina. Teve uma segunda menina que ela deixou para adoção. E teve uma terceira gestação que ficou muito conhecida, porque essa mulher, ela inventou que porque ela estava muito angustiada e desempregada, uma pessoa se aproveitou dela e a violentou. E ela estava grávida dessa terceira gestação. Aos 21 anos, ela se tornou uma pessoa muito conhecida, uma ativista feminina, que era a favor do aborto. E as advogadas dela começaram a recorrer para que realmente a Suprema Corte pudesse aprovar esse aborto dela, porque na época era crime nos Estados Unidos cometer aborto. Vocês notaram que é o mesmo ano que a outra abriu a clínica de aborto, 1973? A outra abre a clínica de aborto em 1973, e em 1973 a Suprema Corte aprova a legalização de aborto nos Estados Unidos.
essa mulher se converte. E em 1980 ela procura a imprensa e ela fala que ela tinha inventado essa história. Que, na verdade, ela não tinha sido violentada. Só que até de 1973 até 1980, milhares de abortos já haviam sido feitos nos Estados Unidos. E ela confessa que, na época, houveram 2 advogadas, ativistas femininas, que estavam procurando uma vítima para que realmente pudesse requerer à Suprema Corte a legalização do aborto. E ela realmente confessa todas essas coisas. E quando ela tem um encontro com Jesus, detalhe, ela não somente foi a favor do aborto, ela não somente foi a pessoa que, através da vida dela, o aborto foi legalizado nos Estados Unidos, mas ela também trabalhava numa clínica de aborto. Mas como o Senhor é aquele que veio realmente para nos tirar dessas prisões e dessas cadeias, e existe perdão do Senhor sobre a vida de todos, sim ou não? Sim. Existe perdão do Senhor sobre a vida de todos e sobre a vida dessas mulheres. E ela fala, existe uma biografia dela, eu gostaria que a gente lesse juntas. Isso é um relato dela, tá? Estava sentada nos escritórios da OR, que é a clínica de aborto, tá? Notei um cartaz de desenvolvimento fetal. A progressão era tão óbvia. Os olhos eram tão doces. Doeu meu coração só de olhar neles. Continuei vendo a foto daquele pequeno bebê de 10 semanas e disse a mim mesma que é um bebê. Eu me senti esmagada pela verdade dessa percepção. O aborto não era sobre produtos da concepção ou períodos perdidos. Era sobre crianças sendo mortas no ventre da mãe. E essa mulher, ela se converte, ela conhece Jesus. E ela tenta, em 2015, buscar a reparação do mal que ela havia feito. Mas a petição foi negada. No Brasil, perante o Código Penal, artigo 124, o aborto é crime de 1 a 3 anos de retenção. Porém, o aborto não é punido nas seguintes hipóteses. Se não há outro meio de salvar a gestante, se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido da gestante ou, quando incapaz, pela representante legal. O STF também decidiu em plenário de 8-2 a questão do aborto do feto anencefálico, porque ele considera um feto natimorto cerebral. É assim, né, no Brasil, perante a lei, que eles veem o aborto. O que a Bíblia diz sobre isso? Nós somos a favor da vida. Nós somos a favor da vida. Você pode repetir comigo? Nós somos a favor da vida. De novo. Nós somos a favor da vida. De novo. Nós somos a favor da vida. E eu quero dizer para você, se você cometeu isso num tempo de ignorância, onde você não tinha o conhecimento, onde você não tinha clareza, existe perdão para você também. Amém? Assim como existiu perdão para a vida de Norma. O que a Bíblia diz? Esse texto de Jeremias 1:5, para mim, é incrível e deixa muito claro. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém? Amém. Temos também mais 2 textos lá em Salmo 22:10 e Isaías 49:5. Olha que lindo que esse texto fala. Antes mesmo, lá no momento da concepção, Deus já estava ali, nos contemplando, nos desejando. Amém? Então nós já éramos uma vida. Amém?
Sabe, queridas, eu não sei você, mas quando eu me deparei com a biografia dessas mulheres, eu consigo perceber que elas não estavam somente lutando pelos meus direitos. Elas não estavam só interessadas nos meus direitos. Como que eu vou acreditar que essas mulheres conhecidas como ativistas femininas, com toda essa biografia, estavam única e somente interessadas pelos meus direitos? Que não havia interesses próprios. Quando a gente vê a vida de Simone, que aliciava suas próprias alunas para satisfazer seus desejos sexuais, a mulher que é conhecida como símbolo do feminismo, nunca pensou nas mulheres. E sim, em satisfazer os seus desejos e o desejo do seu parceiro. Como que eu vou pensar que Betty Friedan, uma mulher que teve uma família instável, um casamento frustrado, e supôs que a vida da dona de casa e o matrimônio era um sacrifício, e cuidar de filhos se comparava a mentes débeis, como que eu vou pensar quando eu vejo uma biografia de uma mulher dessa, que quer inferiorizar o homem? Como que eu vou pensar que ela só estava interessada nos meus direitos? Como que eu vou pensar que Margarete, que lutou pelo controle de natalidade, porque queria controlar o nascimento de mais pobres e negros, sem falar os métodos contraceptivos, que matou bebês e mães de forma tão agressiva. Como que eu vou pensar que essa mulher só estava interessada nos meus direitos? Essas mulheres, queridas, elas foram usadas como manobra de Satanás para destruir a humanidade. E essa revolução tem permeado desde o século XV até os dias de hoje. E as coisas só têm piorado. Eu não sei você, mas quando eu me deparei com a vida dessas mulheres, eu cheguei à seguinte conclusão: eu fui enganada. Eu fui enganada. Porque muitas vezes a gente idolatra uma revolução que, segundo aquilo que a gente sabe, a gente não conhece a outra face dessa revolução. A gente só conhece o lado bonitinho. Não, houveram mulheres que se levantaram, batalharam para que nós tivéssemos os nossos direitos. Tá, mas e o outro lado? Mas nós já conquistamos os nossos direitos. Sabe o que eu consigo ver? Que essas mulheres foram usadas como manobra de Satanás para destruir a humanidade, primeira coisa. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra... Vamos repetir? Nossa luta... Essas mulheres lutaram com armas erradas contra pessoas erradas. E talvez uma dessas pessoas pode ser eu e você. Através dos pensamentos que nós temos hoje. Através dos argumentos e das ideias que elas foram as mensagens da ferida do coração delas. Viraram manobra de Satanás. Lutaram com as armas erradas contra as pessoas erradas. Sabe o que eu consigo entender? Aquilo que Satanás usou para destruir, Deus usa para construir. Vamos lá. Houveram muitos avanços. Conquistamos o direito ao voto, estudo, mercado de trabalho, política. E todas essas lutas, elas não foram injustas. Nem imorais, nem antibíblicas. Mas eu quero te mostrar alguns pensamentos que temos vivido, muitas vezes, de forma inconsciente.
mas que tem causado um estrago. Cometemos o erro de acreditar que estamos competindo com os homens. Cometemos o erro de acreditar que queremos acabar com a masculinidade do homem. Hoje nós entramos no campo de trabalho e na política com as mesmas oportunidades que os homens tiveram. Em nome da liberdade sexual, hoje nós temos contraceptivos. Mas hoje a mulher, estou falando a nível de humanidade, ela se tornou mais promíscua que o homem. Ela se tornou muito mais promíscua que o homem. É assustador. É assustador muitas vezes você está ali vendo os reels ali do Facebook e de repente você se depara com umas coisas que os nossos filhos são expostos a certas imagens que na nossa época a gente não era exposto dessa forma. Agora, em nome da liberdade sexual, não somente as mulheres têm contraceptivos, mas elas podem ter quantos parceiros ela quiser, porque meu corpo, minhas regras. Eu saio com quem eu quiser, não é assim que as mulheres pensam? Eu saio com quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. É livre para fazer o que quiser, com quem quiser. Posso me vestir da forma que eu quiser. Ora, o que é bonito é para ser mostrado. Não é assim? Elas só esqueceram de dizer para essas mulheres que toda a liberdade tem responsabilidade. Nunca se ouviu falar tanto de mães cuidando dos seus filhos sozinhas. Agora, uma das coisas que elas também não falaram é que toda vestimenta sensual traz para o homem uma comunicação sexual. A forma como a mulher se veste, a parte do corpo que ela mostra, está comunicando para o homem: eu quero sexo. Agora, o que elas esqueceram de falar é que existem muitos psicopatas por aí também. E a forma como eles entendem que a mulher quer sexo é a forma como ela se veste. Porque para o homem, a forma como uma mulher se veste, para o homem do mundo, ela está comunicando: eu quero sexo, estou afim. Sem falar na forma sensual como as mães vestem as suas filhas. Mini saia, 5 dedos abaixo do popó. Ah, mas é uma criança. Vestimenta sensual passa uma mensagem sexual. Mercado de trabalho trouxe uma visão de que, em primeiro lugar, você precisa estudar, realizar-se, construir a sua carreira, ter sucesso, visibilidade, para depois você ter filhos. Só que quanto mais tarde essas mulheres decidem ter filhos, mais difícil fica engravidar. Sim ou não? Sim. Porque quando nós temos filho mais cedo, a gente tem mais energia para correr atrás. É ou não é? A gente tem muito mais energia. Nos passaram a mensagem também que é loucura. Loucura. A mulher dar uma pausa na sua carreira
e até mesmo nos seus estudos para ficar em casa cuidando dos seus filhos. Nos passaram também uma mensagem que a mulher que fica em casa cuidando dos seus filhos, poxa, quantas vezes, querida, nós não nos deparamos com esses pensamentos? Será que eu estou certa? Será que eu estou certa de ficar em casa, cuidar dos meus filhos? Será que eu estou certa, às vezes, de dar ali somente o básico que ele precisa? Mas será que eu não tenho que trabalhar para dar o melhor para ele? A botinha, a roupinha. Eu acredito que amanhã a pastora Kelly vai falar um pouco sobre isso, que eu acho lindo o que a pastora Kelly conta a respeito disso. Que uma vez uma mãe chegou para ela e falou assim, o seu filho nunca vai lembrar do tênis que ele teve, da roupa que ele teve, do brinquedo que ele teve, ele vai lembrar da sua presença durante a infância dele. Queridas, o feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos. Acelera a desagregação familiar, induz a interna insatisfação e a libertinagem sexual, valendo-se para isso de discursos sofistas. E eu quero te contar algo ao meu respeito. Houve um tempo da minha vida que eu me vi totalmente enredada a esses pensamentos. Em nome do empoderamento feminino. Eu vim de uma família muito simples. Mas, desde a minha adolescência, o meu sonho sempre foi casar. Meu sonho sempre foi ter filhos. E eu não sei quantas são aqui de Curitiba, mas a gente usa um termo aqui, que uma casa que ela não é uma casa inteira, que é uma casa menor, a gente chama de meia água. Quantas conhecem esse termo aqui? Meia água. O que eu queria? O meu sonho era eu ter uma meia água de 2 peças, um banheiro, para que eu pudesse me casar e ali criar os meus filhos. Esse era o meu sonho. Só que nós começamos a passar por um processo nas nossas vidas de termos as nossas empresas. E, de repente, eu me vi administrando 2 livrarias. Não sei quantas conhecem, mas nós éramos proprietários da livraria Chofar. Quantos conhecem? Isso, lá no Shopping Cidade, no Shopping Jardim das Américas. E, de repente, eu me vi ali administrando aquelas 2 lojas, uma mulher de uma família muito simples. E daí eu comecei a pensar, não, mas eu sou uma mulher empoderada. Não, eu sou empoderada, olha só. Agora eu sou uma empresária. E eu lembro que eu estava numa das nossas livrarias e eu recebi um jornal da Associação Comercial do Paraná. E lá existia uma reportagem que estava As Empreendedoras de Sucesso de Curitiba. E eu olhei aquilo e eu falei assim, um dia eu vou estar no meio delas. E eu comecei a correr atrás do meu objetivo. Comecei a fazer cursos, viajava para fazer compras para as lojas, conhecia fornecedores. E falei, um dia eu vou estar no meio delas. Eu não sei como, mas um dia eu vou estar no meio delas. Só que, em nome do empoderamento feminino, eu comecei a perder a alegria de ficar em casa. Eu não tinha mais alegria de cuidar dos meus filhos. Eu não tinha mais alegria de estar dentro de casa fazendo as coisas. Para mim era um peso. Então eu fazia o seguinte, eu saía de casa 8 horas da manhã, chegava em casa 9, 9h30 da noite, que era o período onde o Danilo, que é o meu filho, que fez 18 anos, o Danilo na época tinha 1 ano e meio, já estava dormindo. E teve um dia que eu estava cansada já, claro, né? Nós mulheres que trabalhamos fora, temos dupla jornada de trabalho, sim ou não? Mas, na época, nós já tínhamos a Alcance Curitiba. Eu e Marciano éramos líderes de célula. Estou falando de algo de 17 anos atrás, quase 17 anos atrás.
Tínhamos célula, cuidávamos de vida, discipulávamos, pastoreávamos. Na época, nós ainda não tínhamos o título de pastores. E eu lembro que um dia eu estava muito cansada. E eu fui orar. Nós tínhamos uma sala de oração na minha casa. E eu fui chorar as pitangas para Deus. Falei, Senhor, ainda usei um respaldo bíblico para orar. Falei, Senhor, eu estou tão cansada. A tua palavra declara que para um o Senhor deu 5 talentos, para outro o Senhor deu 2, para outro o Senhor deu 1. E por que, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos? Se achando toda, né? A empoderada. E quando eu terminei de chorar minhas pitangas ali, o Espírito Santo falou assim para mim, sim, só que leia ali. A cada um deu conforme a sua capacidade. Então, se eu te dei, é porque você tem capacidade para fazer todas essas coisas. Porque não é assim que Deus fala com a gente? Ele vai soltando as coisas a pouquinho, ele vai dando corda, e daí eu, ai, que alegria, eu tenho capacidade. Só que não. Logo depois que eu chorei, de alegria, ai, que legal, eu tenho capacidade, o Espírito Santo fala assim para mim, porém, você inverteu a ordem de prioridade daquilo que eu tenho te dado. E o seu trabalho, a sua conquista, aquilo que você falou aquele dia, está em primeiro lugar. Por isso que você está cansada. Por isso que você está esgotada. Chorei, me arrependi. Só que daí vem a parte que o Espírito Santo fala. A partir de semana que vem, você vai chamar uma pessoa, você vai treinar ela e você volta para dentro da sua casa. Cuidar dos seus filhos, do seu marido e da sua casa. Porque você perdeu a alegria de cuidar daqueles que é o seu primeiro ministério. E eis que volto em casa. E eu só estou aqui, queridas, porque eu decidi aquele dia obedecer. Porque a partir daquele período, o Senhor derramou um amor pelo ministério como eu nunca tinha sentido antes. Porque, na verdade, quando a gente preenche as coisas, né? Substitui por coisas erradas, o Senhor não pode preencher com aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. E eu comecei a ter um amor pelo ministério, um amor por vidas como nunca antes. Lembra do meu sonho? De estar no meio das empreendedoras de sucesso? Eis que um dia eu estou num retiro de integração nosso. E veio uma senhora falar comigo. E ela fala assim, pastora, então, eu estou, na época, daí, não era pastora ainda, eu era diaconisa. Ela falou assim, então, deixa eu te falar. Gente, eu fiquei, acho que uns 3 anos em casa cuidando. 3 anos, foi o melhor tempo da minha vida. Para você terem uma ideia, antes de eu tomar essa decisão, o Danilo, parecia algo assim, com certeza era. É a minha ausência, não tem outra explicação. Gente, quando eu encostava o carro, os dias que eu chegava antes para buscá-lo na casa da minha sogra, quando eu encostava o carro, ele escutava o barulho do meu carro, ele já começava a gritar lá de dentro, para chamar a atenção. Porque ele estava sentindo muito a minha falta. Ele era muito pequeno, o Danilo tinha 1 aninho e meio na época. Lembra do meu sonho? De se tornar, estar no meio das empreendedoras de sucesso? Eis que eu conheço essa mulher, ela fala assim, viu? Eu tenho um grupo de mulheres... e eu caminho com ela já há uns 3 anos, e como eu estou frequentando o Alcance, eu gostaria que você fosse comigo. Falei, claro, com certeza. Marcamos o dia da semana, chego lá. E, de repente, eu chego lá naquela casa, um apartamento lindo, maravilhoso, no Cabral, 1 por andar. Eu nunca tinha visto uma coisa tão linda na minha vida. E eu começo a me sentir tão pequena lá dentro. Só que a pessoa que tinha me convidado, ela não tinha chego ainda. Eu falei, meu Deus, não conheço ninguém aqui agora. Aquelas mulheres lindas, cheirosas, aquelas roupas maravilhosas, cheias de joias, né? E eu sou uma pessoa muito simples.
E eis que eu vou para o banheiro. E eu me ajoelho. E eu falo assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe aqui? E mal sabia eu que algumas mulheres que estavam naquela casa eram mulheres daquela foto que eu tinha visto, aquela reportagem da Associação Comercial do Paraná. E o Espírito Santo fala assim para mim, eu queria que você estivesse no meio delas, mas como uma mensageira da minha palavra. Senhor, não frustra os nossos sonhos, queridas. Eu voltei depois a administrar as lojas. Mas o meu coração não estava mais naquilo que o Senhor tinha me confiado para que eu pudesse cuidar. Eu não precisei abrir mão de tudo, talvez por um período, até que eu entendesse que a prioridade para Deus era a minha família, a minha casa, os meus filhos, o meu casamento, o primeiro ministério que o Senhor tinha me confiado. Se existe uma única coisa de todas as mulheres que nós falamos aqui, que eu concordo, é o que Kate Elliott falou, que o termo feminista cristã é um oxímoro e uma contradição gritante. E eu concordo. Não tem como, queridas, ser cristã e dizer que nós somos feministas. Se nós somos a favor da vida, se nós somos a favor do casamento, se nós somos a favor da família. Não tem como dizer. Não tem como dizer. Deixa eu falar para você, as duas coisas não combinam. Água e óleo não se misturam. Talvez assim como eu, você só conhecia um lado de toda essa revolução, que apenas batalhou pelos seus direitos. Mas existe um outro lado que você conheceu agora. Então não tem como dizer, meus amores. Não tem como dizer. As duas coisas não se misturam. As duas coisas não combinam. Porque ser cristã é ser a favor da vida. Ser cristã é realmente acreditar numa relação monogâmica do sexo dentro do casamento. Ser cristã é ser a favor de criar e educar os seus filhos, é ser a favor da família. Ser cristã é ser norteada, instruída, ensinada, encorajada por tudo que a palavra de Deus diz. Ser cristã é andar na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Senhor hoje trouxe a verdade de toda uma face, de toda essa revolução que você talvez ainda não conhecia. E essas mulheres se tornaram escravas. E Jesus veio para libertá-las. Nós podemos ver isso na vida de Norma. Quando ela se converteu, ela reconheceu o seu erro, mas ela não conseguiu reparar. Será que nós também? Será que nós também não precisamos ser libertas de alguns pensamentos que têm norteado as nossas vidas, as nossas escolhas e as nossas decisões? Talvez nós não estamos tão imersas nessas práticas como essas mulheres estavam. Mas a grande verdade é que os argumentos delas, as ideias, geraram em nós pensamentos que têm nos escravizado. E através desses pensamentos, fizemos escolhas erradas. Tomamos decisões erradas. Jesus veio para nos libertar dessas cadeias, dessas amarras das trevas sobre a nossa mente. E nós precisamos recorrer ao único que tem a cura e a restauração. Amém? Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E Jesus está aqui hoje. E Ele está batendo na porta do seu coração. E Ele está falando, você me dá permissão para entrar nesse coração? Você me dá permissão para entrar nessa mente e esquadrinhar os seus pensamentos e ver o que de alguma forma todas essas mensagens respingaram sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? É isso que Jesus está falando para você nessa noite. Você lembra das mensagens que elas geraram da ferida do coração? Talvez nós ouvimos algumas mensagens, não somente através dessas mulheres, mas das pessoas que nos criaram. E nós acreditamos, porque essas pessoas estavam feridas. Essas pessoas, elas lutaram com as armas erradas contra as pessoas erradas. Frases como essa: não dependa de homem, você não vale nada, você não é o suficiente, você é melhor, você é independente, você é uma decepção. Será que, talvez como essas mulheres, nós não fizemos algumas escolhas através desses pensamentos? E eu gostaria que você ficasse em pé. Queridas, quando nós estamos feridas, nós temos a grande tendência de lutar com armas erradas contra pessoas erradas. E Jesus, Ele está aqui hoje, Ele está batendo a porta do seu coração. E Ele está falando, deixa eu entrar. Deixa eu esquadrinhar o seu coração e os seus pensamentos e mostrar as decisões erradas que você tem tomado. Quando estamos feridas, os gritos, eles são genuínos, mas ele nunca vai trazer cura para o pecado, nunca vai trazer cura para a sua dor. Os gritos, eles são genuínos, mas o pecado nunca e jamais trará cura para a sua dor. As feridas do coração trouxeram mensagens. Talvez durante essa palavra e tudo que eu falei, você começou a identificar algumas coisas. Talvez você acreditou em mensagens de pessoas que falaram para você. E você generalizou que todas as pessoas seriam assim. E Jesus está aqui hoje. E Jesus, Ele quer tocar não somente o seu coração, mas a sua mente. Ele quer trazer cura. Ele quer trazer restauração. Ele quer recalcular a rota da sua vida. Um dia eu precisei recalcular a rota da minha vida. Eu precisei reconhecer que realmente eu estava indo numa rota totalmente errada. Talvez se eu não tivesse recalculado a rota na minha vida, eu não estaria aqui. Talvez o meu coração estaria em outras coisas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Jesus está aqui, queridos. E Ele está batendo a porta do seu coração essa noite. E Ele está falando para você que, de alguma forma, Ele esclareceu para você a verdade que você ainda não conhecia. Muitas vezes nós dizemos que nós somos de um determinado grupo,
mas nós não conhecemos na verdade o que aquele grupo significa, o que aquele grupo defende. E o Senhor me leva neste momento, e se você quiser, eu gostaria de convidar você a se ajoelhar neste momento. Porque neste momento eu quero me ajoelhar e pedir perdão ao Senhor. Porque mulheres que Ele quis usar para trazer ajuda e socorro, trouxeram destruição para toda a humanidade. Mulheres que na sua essência foram criadas e formadas para ser ajuda e socorro, trouxeram morte e têm destruído a humanidade desde o século XV. Tem destruído lares, famílias, casamentos. Enquanto eu oro por essas mulheres, porque a descendência dessas mulheres queridas tem sofrido todas as escolhas que elas fizeram. E assim como a vida de Norma, eu oro para que a descendência delas possa conhecer o Senhor Jesus. Para que elas possam alcançar o perdão do Senhor, a restauração do Senhor. Talvez essa noite nós precisamos orar por arrependimento, por reconhecer que esses pensamentos têm tomado conta do nosso dia a dia, por causar dúvida na nossa mente, nas nossas escolhas, na nossa vontade. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero levar uma nova geração que sabe o seu lugar de ajuda e socorro, e que se coloca no posicionamento que eu criei para você, para trazer vida, não trazer mais morte, destruição. Assim como essas mulheres foram usadas como manobra de Satanás para fazer. Por que Satanás mais uma vez usou a mão de mulheres para destruir a raça humana? Porque, queridas, quando nós não somos usadas para trazer vida, nós trazemos morte. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero me colocar diante do Senhor, Pai, como igreja do Senhor. Pai, nós queremos nos arrepender. Nós queremos nos arrepender, Pai. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, o quanto nós precisamos do Senhor. Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio. Oh Jesus, o nosso amado, aquele que ama as famílias, aquele que ama a igreja. Nós nos apresentamos diante do Senhor nessa noite, nos arrependendo de todos esses pensamentos, Senhor, que tem feito com que nós façamos escolhas erradas. Nos perdoa, Senhor. Pai, nós nos entregamos diante do Senhor nessa noite. E reconhecemos que Satanás, a vida inteira, ele quis nos roubar, Senhor Jesus, da nossa feminilidade. Pai, nós somos geradoras de vida, Senhor. Nós trazemos vida aos nossos relacionamentos, Senhor. Na nossa casa, na nossa família, Senhor. Pai, eu oro por aquelas, Senhor Jesus, que estão cansadas, que perderam a alegria do seu lar, assim como eu, Senhor, há 17 anos atrás, Pai. Nos perdoa, Senhor. Eu oro sobre a vida dessas mulheres, Pai, que foram usadas, Pai, na mão do inimigo, Senhor, como manobra para destruir a raça humana, Pai. E essa destruição tem se perpetuado, Senhor, por décadas e mais décadas. Vem desde o século passado, Senhor. Eu oro sobre os seus descendentes, que eles possam te conhecer, Senhor.
eles possam te conhecer, Senhor. Pai, nós perdoamos aqueles que nos feriram e nos machucaram. Nós perdoamos essas mulheres também, Senhor. E nós pedimos cura ao nosso coração, Senhor. Traz-nos alegria, Pai. O Senhor ama as famílias, Senhor. E Satanás tem lutado para destruí-las, Pai. Quantos lares destruídos, Senhor, através do divórcio, através da ideologia de gênero, Senhor, que confunde a sexualidade dos filhos, Pai. Oh, Senhor, vem, Senhor, sobre nós. Nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai.